Boa tarde, queridos jovens, que vos preparais agora para celebrar a Via Lucis, fazer este caminho, este percurso da ressurreição de Cristo. O tempo que Jesus esteve com os apóstolos, depois da ressurreição, até a Pentecostes, que estamos a celebrar mesmo hoje. Então, é com grande alegria que deveis viver este encontro com Jesus ressuscitado, como os apóstolos viveram. Fazer estes passos, esta Via Lucis, como a via que ilumina, o caminho que ilumina a nossa vida, Jesus ressuscitado. Que possais assim, em oração, acompanhar Jesus ressuscitado nas vossas vidas e com Ele também ressuscitar a vida nova. A ressurreição é a passagem da vida do pecado, da morte, à vida nova da graça, da luz de Deus e da ressurreição. Então, segui este caminho com Jesus e que Jesus seja sempre para vocês o caminho, a verdade e a vida. A nascer, a crescer e a morrer, e em cada chegada uma partida, mas importa que em cada amanhecer haja sempre um caminho para a vida. Há nos olhos do outro uma promessa, cada homem é uma mão estendida. É preciso que nada nos impeça de ver um caminho para a vida. Todos encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida, é Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Todos encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida, é Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Ao olhar sereno de quem ama, há fé nas entregas decididas, há em tudo afinal uma só esperança de trilhar o caminho para a vida. Somos jovens do hoje e do amanhã, testemunhas do mundo em mudança. Levamos Jesus no coração e das mãos a bandeira da esperança. Todos encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida, é Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Todos encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida, é Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Primeira estação. A morte é vencida em Cristo. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que na tua santa cruz e ressurreição desta vida ao mundo. O Evangelho segundo São Mateus. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande tremor de terra, pois um anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, rolou a pedra e sentou-se em cima dela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua roupa branca como neve. Com medo dele, os guardas tremeram e ficaram como mortos.
Mas, em resposta, o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou como disse. Vinde, vede o lugar onde jazia. E ide rapidamente dizer aos seus discípulos: Ressuscitou dos mortos, e eis que vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. Eis. Olá, o meu nome é Ana Isabel, sou enfermeira, trabalho no serviço de urgência do Centro Hospitalar do Porto. Pediram para falar da minha experiência como enfermeira durante esta pandemia pela qual estamos todos a passar. No serviço de urgência estamos habituados a ver de tudo um pouco e a trabalhar em condições que as pessoas nem sonham. Isto seria mais um alarmismo, com o qual nós iríamos saber lidar, como qualquer outra situação no passado. Só que não. E foram as notícias de Itália e de Espanha que nos alertaram para a dimensão do que iríamos enfrentar. Foi necessário então criar condições no nosso serviço e dar formação a todos os profissionais para podermos receber os doentes com suspeita de Covid-19. Eu sou interlocutora do risco e controle de infecção. E o que é ser interlocutora? Vós, no início do ano, na vossa turma, escolheis um colega para ser a porta-voz junto da vossa diretora de turma. Eu sou a porta-voz no meu serviço e é a minha função informar e esclarecer as dúvidas junto dos colegas sobre o controle de infecção. Quando tudo começou, eu fui receber formação sobre este novo vírus, aquilo que se sabia até ao momento, e de que forma nos poderíamos proteger, e depois passei toda essa informação aos meus colegas no serviço. Foram criados novos espaços em poucos dias para conter o vírus, proteger os doentes e os profissionais também. Em uma semana, foi construída uma nova ala só para receber os doentes com suspeita de Covid-19. Todos os dias, uma nova adaptação, uma realidade que exige novas rotinas e precauções adicionais. O primeiro mês foi difícil, porque todos os dias havia indicações diferentes por parte da administração na gestão do serviço. O que hoje fazíamos, amanhã já era feito de uma maneira diferente. Tudo para fazermos o melhor para os doentes. Apesar da afluência à urgência ter diminuído gradualmente, os doentes, que por outros motivos precisavam dos nossos cuidados, tinham de ser protegidos. E para isso foi necessário criar vários circuitos dentro do serviço. Quando abriu a nova ala, foi selecionado um grupo de profissionais para trabalhar exclusivamente com os doentes com Covid-19 e assim diminuir o risco de contágio com os outros colegas e os outros doentes. Eu fui convidada a pertencer a essa equipa e desde logo disse que sim. Se tive medo de ficar infectada? Não. Eu sou enfermeira e desde o início, quando escolhi esta profissão, eu sabia que no meu dia-a-dia corro riscos. Não é só este vírus que apareceu agora que existe dentro do hospital. Existem outros vírus, existem outras doenças com as quais nós nos podemos contaminar, contagiar. Por isso, aquilo que nós temos que fazer é proteger-nos. E não havia qualquer dúvida em eu avançar para a linha da frente e tratar destes doentes com Covid-19. Mas tenho medo de infectar os outros doentes e principalmente a minha família e os meus amigos. Temos o equipamento de proteção individual necessário. Se é 100% seguro, não sei, porque eu não acredito na eficácia do equipamento que agora estamos a receber da China. Isto comparativamente ao equipamento que estávamos a usar antes de tudo isto ter começado no nosso dia-a-dia. Não acredito na eficácia, mas não temos outro. É isto que temos que usar e por isso temos que continuar a trabalhar. Na urgência, contacto pouco tempo com os doentes infectados.
Se tiverem com sintomas ligeiros, eles são encaminhados para casa com todas as indicações e cuidados que devem ter, e se houver um agravamento, rapidamente se devem dirigir à urgência. Os outros doentes que necessitam de ficar internados rapidamente são encaminhados para os internamentos, onde os colegas vão dar continuidade ao seu tratamento. Já tive doentes que faleceram, não só exclusivamente por terem Covid-19, mas porque eram pessoas idosas que tinham outras patologias associadas já à sua idade e que descomplicaram muito rapidamente e, infelizmente, não havia mais nada a fazer. Mas vamos continuar a prestar os melhores cuidados, apesar do receio que temos no nosso dia-a-dia. No início, a população em geral e alguns profissionais também não acreditaram que este vírus fosse assim tão agressivo e continuaram a fazer a sua vida normal e a viajar, o que levou a um aumento rápido dos casos aqui no Norte. Todos somos suspeitos de estar infectados porque não manifestamos sintomas e por isso todos os cuidados são poucos. Usar máscara, lavar muito bem as mãos e quando não for possível lavar as mãos, então desinfetá-las. Isto são cuidados diários, dentro e fora de casa, que temos que ter durante muito tempo, porque infelizmente isto não vai ser para terminar já. Temos que ter essa consciência, que ainda vai demorar. Vem aí o calor, queremos sair de casa, é normal, a vida continua, mas não se esqueçam, com precauções e em pequenos grupos. Temos que ter consciência de que a duração desta pandemia depende de todos nós. Com a boa vontade e a cooperação de todos, vai ser possível vencer a morte, colher os frutos da vida e dar início à construção de uma sociedade sã. Que Jesus possa ajudar cada um de nós a recomeçar com mais coragem. Nós confiamos no poder do Senhor ressuscitado. Obrigada, saúde e fiquem com Deus. Estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Segunda estação. O túmulo é um sinal. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela tua santa cruz e ressurreição desta vida ao mundo. Segunda estação. O túmulo é um sinal. Do Evangelho segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhã cedo ao sepulcro, estando ainda escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do sepulcro. Foi a correr ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele de quem Jesus era amigo, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram então e foram ao sepulcro. Correriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras de linho dispostas, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras de linho dispostas e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, não disposto com as ligaduras de linho, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, o que tinha chegado primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. De facto, ainda não tinha compreendido a Escritura. Era necessário ele ressuscitar dos mortos. Os discípulos foram então novamente para junto dos seus. Olá a todos, o meu nome é Alexandra, tenho 27 anos e trabalho na farmácia Mira Sintra desde 2016 e venho partilhar hoje um pouco com vocês o que é ser profissional de farmácia nestes tempos que enfrentamos.
Então, eu penso muito que até começar a trabalhar não fazia ideia da importância da farmácia para as pessoas. Achava que era um sítio, uma loja igual às outras, onde as pessoas iam buscar a sua medicação, fazer as suas compras para alguma emergência que tivessem e assim, mas nunca percebi o quão importante são este tipo de instituições junto de uma população, nomeadamente em Miracintra, que é uma população muito mais idosa e que requer também alguns cuidados extra, fora a dispensa normal de medicamentos. Então, desde que esta história toda começou, também da nossa parte fomos nos adaptando, como toda a gente, mantivemos o nosso horário, mantivemos o nosso trabalho e tentámos seguir ao máximo todas as regras impostas, também para precaver qualquer situação que pudesse acontecer e para não deixar, ou seja, garantir que mesmo com todas estas, com estes impedimentos e com estas limitações, nós conseguíssemos fazer o nosso trabalho o melhor possível. Para dizer-vos também que não é a coisa mais fácil, porque nós estamos habituados a receber as pessoas, a dar 2 beijinhos a quem nós conhecemos e que vive na mesma praceta, a quem nós também sentamos e damos um pouco de apoio, a quem medimos atenção às vezes 2, 3 vezes por dia também, porque percebemos que as pessoas precisam de um bocadinho de companhia e de 2 dedos de conversa. E limitar as pessoas ao tempo que ficam na farmácia, ao tipo de cuidados que têm, ou seja, já nesta altura não podemos medir atenção porque implica um toque pessoal com a pessoa, então tornou-se também assim um bocadinho tentar não defraudar as pessoas, porque elas também contam connosco também nessa parte um bocadinho mais pessoal, mais sentimental, e não só para entregar caixas de medicamentos. Gostava de salientar 2 coisas desta passagem que nós ouvimos, que era a frase, as palavras viu e acreditou. Isto para vos dizer que o nosso papel também desde o início foi mostrar às pessoas aquilo que no início elas também estariam um pouco reticentes ou um pouco preocupadas, porque as notícias nem sempre são claras, as coisas que nos chegam aos ouvidos é sempre o diz que disse, e então tentámos que o nosso papel na farmácia fosse o mais informativo e correto possível. Ou seja, quando apareceu que não se devia usar máscara, só não se devia lavar as mãos, ou se podíamos ir aqui, ou se podíamos ir ali, estas pequeninas coisas também treinámos-nos a nós, enquanto equipa, para ajudar o melhor possível. Para continuarmos a ser uma fonte de apoio para as pessoas. E outra parte que gostava de salientar era a questão era necessário ressuscitar. Acho que todos nós estamos a perceber que toda a nossa vida vai ser diferente a partir de agora. Não vamos ver as coisas sempre com olhos diferentes. Acreditamos que isto, entretanto, vai passar tudo, não é? Mas até lá vamos estar sempre com algum receio, vamos estar sempre de pé atrás, mas que isto também seja uma maneira para nós renascermos para a vida, para percebermos realmente quais são as coisas importantes que nós temos. De certeza que todos nós passamos e há alguns de nós também que não puderam estar com as famílias porque tinham algum receio de poder estar contagiados e de estar a viver com os filhos, com os pais. Esta importância das coisas verdadeiramente valiosas na nossa vida. É importante e é necessário renascer para o que é importante, para a família, para os amigos, para as coisas que amamos, para o tempo que nós aproveitamos a passear na rua, a apanhar sol. E é essa também um bocadinho a outra parte que nós temos mostrado aos nossos utentes. Muitos deles têm as famílias longe, não puderam estar com os netos, não puderam estar com os filhos, não puderam ir beber a bica
ao Senhor Reis como já costumam fazer, não podiam ir ao banco levantar a sua reforma, não podiam fazer o ritmo normal das suas vidas. E nós também tentámos que isto fosse uma forma nova de encarar o nosso dia a dia com eles. Tentámos ligar para muitos deles para saber como é que eles estavam, se vimos alguns deles que não estavam há muito tempo ou que não davam notícias, também tentámos perceber através de vizinhos o que é que se passava e assim garantimos que a nova vida não deixa de ser uma vida cuidada, não deixa de ser uma vida em que nós nos preocupamos uns com os outros, mas que tem que ter outros pequenos cuidados que até agora não tínhamos. Obrigado. Se um dia eu ficasse sem ti, olharia as estrelas do céu para lembrar que viveste por mim e para sempre guardar-te, para sempre lembrar-te na marca de um gesto meu. Renasce em mim, mostra como ama alguém que precisa de mim para mostrar o melhor que Deus tem. Terceira estação: o encontro com a discípula. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela tua santa cruz e ressurreição deste vida ao mundo. Do Evangelho segundo São João. Maria, porém, estava de pé junto ao sepulcro, do lado de fora, a chorar. Então, enquanto choravam, debruçou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, em vestes brancas, sentados um à cabeceira e outro aos pés do lugar onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Disse-lhes: Tiraram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico: Rabuni, que significa mestre. Disse-lhe Jesus: Não me toques, pois ainda não subi para o Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Viu o Senhor, e as coisas que a ela tinha dito. Olá, o meu nome é Mónica, sou psicóloga, trabalho em contexto escolar e em contexto clínico. Acompanho crianças, jovens e as suas famílias neste desafio que é o crescer, que é o aprender a ser. E a Mafalda fez-me aqui um duplo desafio de partilhar convosco um testemunho meu acerca da forma como estou a viver a minha quarentena enquanto profissional de saúde mental, mas duplo desafio porque me pediu para tentar relacionar este meu testemunho com uma leitura bíblica. Confesso que não é algo fácil para mim, enquanto psicóloga, uma vez que a psicologia é laica nas suas crenças. E por isso, quando a Mafalda me enviou esta leitura, o que me saltou à vista foi de facto o sofrimento de Maria Madalena, que quando li a leitura me fez sentir realmente como sendo uma mulher, um ser humano que está a passar nesta leitura por um luto, por uma perda. E por aí, vamos começar então por aí, porque acho que na situação que todos vivemos, nesta quarentena, todos passamos
por alguns tipos de luto, alguma forma de luto. O luto é um conjunto de sentimentos, um processo necessário para que possamos processar as nossas perdas, e não só as perdas de pessoas, mas também as perdas de expectativas. E o que este vírus que chegou sem avisar também nos trouxe foi de facto aqui algumas perdas pessoais, profissionais, em termos de relações. Tivemos também que nos adaptar, não é? À forma como tínhamos as nossas expectativas, os nossos planos, as nossas certezas, a nossa forma de fazer as coisas, de viver as nossas relações, as nossas rotinas, tudo isso foi questionado e as nossas certezas foram postas à prova. E o ser humano não lida muito bem com as incertezas. Tenta, por norma, controlar aquilo que lhe acontece, controlar tudo o que puder para poder sentir alguma segurança, alguma previsibilidade na sua vida. E eu acho que este período de quarentena nos tem trazido, de facto, aqui muitos desafios e, para algumas pessoas, têm sido verdadeiros processos de luto, no sentido em que há emoções de zanga com tudo o que está a acontecer, não só com o vírus, mas com as consequências que ele traz, não é? Ao nível financeiro, emocional, relacional, um monte de desafios. E depois há de facto um processar, um dar tempo, um permitir sentir, que depois nos pode levar de facto a uma aceitação, a um pensar como fazer diferente, a um reescrever de todas estas expectativas e de todos os planos que tínhamos e de todas agora as dificuldades que também sentimos, não é? E é nesse sentido que posso aqui fazer um paralelo. E dizer-vos também que, enquanto profissional de saúde, tenho aqui vivido alguns desafios a título mais pessoal, não é? Mas ainda focado na minha profissão, como, por exemplo, não deixar de ser pessoa, apesar de ser psicóloga, e esta incerteza toda obriga-me também a lidar com as minhas próprias emoções, como todos nós, e todos nós sentimos esta incerteza e esta ansiedade por não saber o que esperar também do futuro, mas também esta adaptação necessária para podermos reorganizar a forma como fazíamos as coisas, como trabalhamos, e no meu caso foi necessário repensar, pensar fora da caixa, pensar como posso continuar a chegar às crianças e aos jovens e às famílias que acompanho, e por isso houve aqui uma necessidade de adaptação. O mais difícil é certamente a parte da relação, que é física, que é corporal, que é expressiva, que muitas vezes é tão sentida e tão emocional, e que numa relação à distância, através de um computador, de um telefone, que muita coisa se perde e que há muita coisa que acaba por não ser sentida ou trabalhada da forma que gostaríamos, por todas estes limites que agora vivemos. Isso tem sido o mais difícil, assim, a maior frustração, mas apesar desses desafios tenho conseguido chegar às famílias, e isso tem sido muito bom, sentir que pelo menos à distância, e ainda que eu seja à distância, continuamos a conseguir fazer algum trabalho juntos, e consigo apoiar estas famílias. Naquilo que vejo também, não é? Das famílias que acompanho, sinto mais stress por parte das pessoas com quem trabalho, uma dificuldade em gerir muitas vezes todas as exigências que agora se propõem,
como o trabalho, os filhos e toda uma gestão da casa. Para muitas famílias não está a ser fácil essa gestão e muitas delas também enfrentam reais desafios com cortes no salário, com perdas de emprego, com toda uma lista de fatores e de preocupações que não ajuda a que esta calma e esta serenidade seja restabelecida. No entanto, e deixar-vos aqui que já me alongo no tempo, mas tenho também assistido a coisas maravilhosas. A título pessoal, a quarentena trouxe-me muita criatividade, muito pensamento fora da caixa, trouxe-me também tempo e é nesta parte que vou aqui terminar, para dizer que tenho assistido também a coisas de facto maravilhosas, porque se vivíamos num mundo em que havia muito pouco parar para sentir, para estar, muito piloto automático, não é? Neste momento foi-nos dada essa dádiva do tempo e, apesar das condições e os fatores de stress não serem os melhores para podermos vivenciar esse tempo, tenho a bênção de poder assistir realmente a famílias que estão a aproveitar este tempo para estar, para se conhecerem, para crescerem juntas, e isso é a maior bênção que toda esta situação nos trouxe. Obrigada por me ouvirem, desculpem ter-me alongado, fiquem bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quarta estação. O caminho manifesta-se em Emaús. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela tua santa cruz e ressurreição deste vida ao mundo. Evangelho segundo São Lucas. E eis que nesse mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma povoação, de nome Emaús, que distava 60 estádios de Jerusalém. Eles conversavam um com o outro acerca de tudo o que acontecera. E aconteceu que, enquanto eles conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Disse-lhes então: que palavras são essas que trocais entre vós, enquanto caminhais? Pararam com um ar pesaroso. Um deles de nome Cleófas, respondendo, disse-lhe: serás tu o único forasteiro em Jerusalém a não saber o que aconteceu nesses dias? E ele disse-lhes: o quê? Eles disseram-lhe: o que diz respeito a Jesus de Nazaré, que se tornou um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. De tal modo que os chefes de sacerdotes e os magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então ele disse-lhes: ó desprovidos de inteligência e lentos de coração, para acreditar em tudo quanto disseram os profetas. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas para entrar na sua glória? E começando a partir de Moisés e de todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que a ele lhe dizia respeito. Olá, eu chamo-me Catarina e sou técnica superior de análises clínicas no Centro Hospitalar do Barreiro Montijo. Hoje venho partilhar convosco como é que têm sido estes 2 últimos meses no contexto desta pandemia. Eu não sei se vocês sentem o mesmo, mas eu muitas vezes sinto que estamos num filme de ficção científica em que apareceu este vírus que virou a nossa vida por completo, não é? Obrigou-nos a mudar a forma de nos relacionarmos uns com os outros, de estarmos com a nossa família, com os nossos amigos, as nossas rotinas diárias, as nossas atitudes, comportamentos,
a repensar um bocadinho tudo, a repensar tudo, não é? A dar valor a pequenas coisas, coisas que dávamos como adquiridas e que afinal não o são, e portanto temos que saber agradecer e bem dizer por tudo, por todas essas pequenas coisas que antes considerávamos que faziam parte da nossa liberdade e do nosso poder e do nosso querer, não é? Mas falando mais concretamente da minha vida no contexto profissional, como vocês devem calcular, não têm sido tempos fáceis, não é? Têm sido tempos de muita incerteza, de muitos receios, ansiedades, algum stress, de muita adaptação de comportamentos, de forma de agir, que implica também percebermos que também, acima de tudo, mais do que os receios e medos que cada um de nós tem enquanto profissional de saúde, medo por nós, porque nenhum de nós quer ficar doente, medo pelas nossas famílias, porque também não os queremos contaminar, mas essencialmente também medo pelas pessoas que cuidamos, pelas pessoas com que estamos no hospital, que estão doentes e que acima de tudo já estão fragilizadas, portanto ainda temos outro receio acrescido porque não as queremos obviamente contaminar a elas que estão mais fragilizadas, portanto têm sido tempos difíceis, já o eram antes, porque como vocês devem imaginar o hospital está cheio de vírus e bactérias, não é só o Covid, mas essencialmente agora com o aparecimento deste vírus que é desconhecido também no meio científico, é desconhecido para qualquer um de nós, esses receios são maiores. E portanto estes 2 últimos meses têm sido meses de adaptação, de percebermos a nossa nova forma de agir e de lidar, mas também com um sentido de missão. Essencialmente acho que qualquer um de nós, qualquer profissional de saúde tem este sentido de missão, este sentido de estar lá para o outro, para cuidar do outro, e isso não mudou, isso continua, e portanto tivemos que perceber que os receios e medos ficam um bocadinho para trás das costas, não é? Protegermos-nos ao máximo de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde, com os equipamentos de proteção individual que estão ao nosso dispor, com aquele sentido de missão que temos, portanto protegemos o máximo que podemos, tomamos as atitudes corretas, os comportamentos corretos e estamos lá para o outro e portanto não deixamos de trabalhar, não deixamos de estar e de cuidar, com um sorriso no rosto, que embora agora não se veja porque estamos com uma máscara, mas que se reflete no olhar e continuamos esta nossa missão. Portanto, também um bocadinho como os discípulos de Emaús que estavam a caminhar tristes e abatidos, inicialmente isso aconteceu, não é? Como eu estava a dizer, com as inseguranças que tínhamos e etc. Mas, assim como os discípulos de Emaús, ao reconhecerem Jesus, perceberam que tinham que continuar a caminhar com uma alegria renovada porque Jesus está vivo, assim também nós temos que continuar a caminhar e a servir o outro, a cuidar do outro, a amar o outro, porque é essa a nossa missão, não é? E portanto têm sido assim os nossos dias, agora com alguma serenidade, porque nós temos uma grande capacidade de adaptação, de resiliência, não é? Qualquer um de nós, eu acho, nas nossas vidas temos estado a adaptar e portanto com essa serenidade e com essa capacidade de nos adaptarmos com confiança e com o espírito de equipa, unidos. Só assim que realmente é que conseguimos caminhar e ultrapassar estas adversidades e estes obstáculos. E pronto, e é esta a minha partilha.
Quinta estação. A vida no partir do pão. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, que pela tua santa cruz e ressurreição deste vida ao mundo. Quinta estação. A vida no partir do pão. Do Evangelho segundo São Lucas. Aproximaram-se do povo para onde iam, e ele fez a menção de seguir adiante. Mas eles insistiram com ele, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já está a declinar. Entrou então para permanecer com eles. E aconteceu que, quando ele se reinclinou com eles à mesa, tomando o pão, pronunciou a bênção e, partindo, deu-lhe. Abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no, mas ele deixou de lhes ser visível. Diziam então um ao outro: Não nos ardia o nosso coração quando ele no caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E levantando-se, na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então eles contaram o que acontecera no caminho e como ele se lhes dera a conhecer na fração do pão. Olá, meu nome é Carla, tenho 38 anos, sou educadora há 14. Fui convidada pela Rita para falar um pouco desta minha profissão nesta fase tão difícil que todos nós estamos a passar. Confesso que eu pensar nisso pensei, o mais difícil é partilhar com os outros, expor as nossas fraquezas, expor os nossos sentimentos. Mas acredito que se calhar de alguma forma ao expor, ao manifestar o que eu sinto, posso estar a ajudar alguém. E então desta forma decidi tentar dar o meu melhor e partilhar com vocês aquilo que, após ler o testemunho, a passagem que a Rita me propôs, o testemunho que eu vos posso aqui deixar, enquanto educadora, mas acima de tudo também enquanto mãe, porque acho que desde que somos mães tudo muda e essa é sempre a nossa prioridade, e seja qual for a nossa profissão, a nossa vivência, ser mãe sobrepõe-se a tudo, e daí é impossível pensar, expor como é que estão-se estes dias, como é que eu sinto esta vivência, sem também manifestar enquanto mãe, enquanto família, enquanto elemento que serve ou deve servir de exemplo para alguém. Ser educadora para mim é isso, ser educadora é estar lá com as crianças, é ser um guia que tente não influenciar muito, dar-lhes espaço, dar-lhes liberdade para eles aprenderem, para eles fazerem conquistas. E de repente deixei de poder estar lá, deixámos de poder estar juntos e tivemos que nos reinventar, descobrir formas de contornar esta barreira, esta distância, este isolamento. Não é fácil, é a parte mais difícil de todas, é de perceber que acabou-se aquela rotina, acabou-se aqueles momentos fraternos, aquele miminho, aquele conforto, aquele carinho, aquela brincadeira, aquele ralhete de vez em quando, aquela chamada de atenção, até mesmo as lenga-lengas que acho que todas as educadoras têm e que faz parte e acho que é essencial da nossa profissão, estarmos sempre a relembrar aos nossos meninos que temos que partilhar, que temos que ser amigos dos amigos, que temos as palavras mágicas. Agora acabou-se essa magia. Há a internet, felizmente, e dessa forma nós temos colmatado um bocadinho, temos conseguido estar juntos, fazendo videochamadas, em dias especiais como os aniversários dos nossos meninos, podermos estar lá e cantar-lhes os parabéns, mas falta os beijinhos, e isso faz toda a diferença e tem sido a fase mais difícil de ultrapassar. E também porque infelizmente nem todos temos as mesmas realidades e o grupo de crianças, o sítio onde eu estou, tem muitas dificuldades e é muito complicado saber que não consigo chegar a todas as crianças e não sei ao certo como elas estão. Há sempre um telefonema, mas a voz do outro lado é diferente, não é aquela presença, não é aquele olhar nos olhos. Mas ninguém escolheu e é isto que nós temos, é isto que nós vivemos. Acredito que estamos a fazer o nosso melhor, a tentar ajudar o próximo, mas tal como estava na passagem, eu acho que estes sinais sempre estiveram lá de que algo estava errado e que algo devia de ser melhorado.
Acredito que esta paragem forçada, este distanciamento, vai servir para que a gente dê valor a tudo o que nós tínhamos à nossa volta, que saibamos partilhar o pão, saber dividir com os outros, saber dar mais valor aos outros e dar mais valor ao tempo, valorizar o tempo, os momentos que estamos juntos e daqui para a frente fazer mais e melhor. Felizmente, por um lado, as coisas parecem estar a melhorar e os jardins de infância e as creches vão poder abrir, mas isso assusta muito enquanto mãe, de saber que vamos deixar os nossos filhos num espaço que é o deles, mas que está tão diferente, e assusta enquanto profissional, porque sim, eu vou estar lá, sim, eu vou ver os meus meninos, mas vamos fazer tudo de uma maneira tão diferente. E este contacto físico é a chave do nosso trabalho, são os pilares, mas estando juntos, estando bem, nós vamos descobrindo uns com os outros, dia a dia, como é que havemos de fazer, como é que havemos de melhorar. E acreditar em Deus, acreditar que se isto é assim, é porque tinha que ser, e que isso que sirva, que estas dificuldades que estamos agora a passar sirvam para melhorar e para sermos melhores e fazer melhor. Obrigada. Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sexta estação, o reencontro em casa. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela tua santa cruz e ressurreição deste vida ao mundo. Sexta estação, o reencontro em casa, do Evangelho segundo São Lucas. Enquanto eles falavam disto, ele apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Mas, aterrorizados e assustados, pensavam estar a ver um espírito. Disse-lhes: Porque estáis perturbados e por que razão surgem esses pensamentos no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E dado que, da alegria, ainda não acreditavam e estavam admirados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? Eles deram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomando-o, comeu diante deles. Disse-lhes então: Estas são as minhas palavras, que vos disse enquanto estava convosco. É necessário que se cumpra tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos acerca de mim. Abriu-lhes, então, a inteligência para entenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser proclamada em seu nome a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu vou enviar sobre vós a promessa do meu Pai. Vós ficai na cidade, até serdes revistos com o poder do alto. O título deste episódio, o reencontro em casa, e até o certo que diz a paz esteja convosco, mas aterrorizados e assustados, faz-nos perceber que este tempo que passámos, também um bocadinho aterrorizados e assustados em casa, nos permitiu encontrarmos todos e vivermos em conjunto em família, mais até do que aquilo que é o tempo habitual, em que cada um sai de manhã e volta ao fim do dia. Temos estado nos últimos 2 meses e meio a viver todos juntos e a conviver todos juntos em casa. Eu destacarei a frase: Assim está escrito que Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Também nós sabemos que temos de estar em casa, não podemos negar isso,
tal como Jesus disse aos seus discípulos, que também ficaram muito revoltados com a morte de Jesus. Também nós não podemos ficar revoltados em ficar fechados em casa se for a única opção que temos. A frase que eu destaquei foi: tomando, comeu diante deles, que me fez lembrar estarmos tanto tempo em casa que temos de estar sempre a comer juntos, comendo diante deles, comendo diante de toda a nossa família. De facto, uma das experiências nossas e de muitos neste tempo de pandemia tem sido a questão da refeição. Já passávamos uma refeição pelo menos por dia juntos, mas agora são tantas e até fora das refeições. Portanto, eu sorri ao ler sobre este reencontro em que Jesus lhes pede comida, porque também aqui tem acontecido muito o pedir comida. Mas este texto é muito mais rico que isso. Eu gostava de também vos refletir convosco estes dois outros aspectos. Abriu-lhes então a inteligência para as Escrituras. Nós, vendo-nos privados da vida comunitária, a experiência de fé teve necessariamente que amadurecer. E connosco e convosco tem sido sobretudo em família, não é? O tal hashtag Igreja Doméstica. E finalmente o texto termina com Jesus dizendo: ficai na cidade até serdes revestidos com o poder do alto. Reparem como Jesus mandou os seus discípulos esperar. Como esperaram pela sua ressurreição, mesmo depois do Cristo ressuscitado estar com eles, Jesus mandou-os esperar. Este tempo que temos vivido tem sido um tempo de espera. Esperamos regressar à Eucaristia, esperamos regressar ao reencontro com os nossos familiares, com os nossos amigos, o retorno às rotinas. Mas lembrem-se, quem se encontra com o ressuscitado não regressa igual. Regressemos sim, esperemos até regressarmos, mas regressemos diferentes. Voltemos diferentes para o mundo. Sétima estação: a reconciliação pelo dom do Espírito. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, que pela tua Santa Cruz e ressurreição deste vida ao mundo. Evangelho segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, veio Jesus e, de pé, no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo: a paz esteja convosco. Tal como o Pai me enviou, também eu vos envio. Tendo dito isto, soprou e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Olá, chamo-me Tiago e tenho 9 anos. Em que escola é que andas, Tiago? O Colégio Senhor Boa Nova. Olha, e como é que tem sido estar fechado em casa? Tem sido bom? Tem sido mau? Tem sido bom. Tem sido bom? Gostas de estar com a família? Sim. É? O que é que fazes com a família? Brinco. Mais nada. Olha, e como é que são as tuas aulas agora? Pelo computador. Tens aulas todos os dias? Sim. E com vários professores diferentes? Sim. E continuas a fazer os trabalhos todos? Sim. Sim. Olha, e consegues estar com os teus amigos? Sim. Como? Eu faço chamadas. E fazes mais alguma coisa com eles? Eu fico a jogar com eles. Ficas a jogar com eles.
Olha, o que é que gostaste mais da quarentena? É ter a piscina no quintal. Tens a piscina no quintal, vais para lá com quem? Com a Mana. Com a Mana. Olha, e continuaste a estar com Jesus? Sim. Como é que tu estiveste com Jesus? Eu rezei às noites, todas as noites. E fizeste a missa? Sim. Tens saudades de ir à igreja? Sim. Tens? Sim. E tens saudades de estar mesmo na escola? Sim. Gostavas de poder voltar à escola para estar com os teus colegas? Sim. E qual é que foi a coisa mais triste da quarentena? Não sei. Não sabes? As pessoas que morreram ou não? Sim. Não poder estar com os teus primos? Sim. Mais coisas difíceis? Não sei. Não sabes? Estás a ficar triste? Sim. Oh. Olha, então vamos os dois rezar um Pai Nosso. Sim. Para que tudo corra bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oitava estação. A paz ilumina a fé. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela tua santa cruz e ressurreição deste vida ao mundo. Oitava estação. A paz ilumina a fé. Do Evangelho segundo São João. Ora Tomé, um dos 12, o chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se não vir as suas mãos o lugar dos pregos, não meter o meu dedo no lugar dos pregos e não meter a minha mão no seu lado, jamais acreditarei. 8 dias depois, estavam de novo os seus discípulos dentro e Tomé com eles. Estando fechadas as portas, veio Jesus e de pé no meio disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Traz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Traz a tua mão e mete-a no meu lado. E não te tornes incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, acreditaste. Felizes os que viram e acreditaram. Olá, desejo que todos estejam bem. Sou professor de filosofia há 32 anos. Sou casado, pai de 2 filhas. Tentarei partilhar convosco como tenho vivido este tempo de confinamento. Tem sido, sem dúvida, tempos complicados. A minha filha mais velha, porque é médica e para não nos pôr em risco, saiu de casa. Tem-nos dado apoio, tal como nós a ela. Sentimos a dor da separação, do risco, da ausência, mas também a felicidade, porque não há maior amor do que dar a vida pelo próximo. Tento fazer o mesmo em relação à minha esposa, à minha outra filha, bem como em relação aos meus 193 alunos. Procuro estar presente, ajudar, apoiar, partilhar no que me é possível. Dar ânimo, incutir esperança. Afinal, nós cristãos somos portadores da boa nova. É pelos nossos atos que nos devem reconhecer. Toda esta situação só tem e faz sentido, julgo eu, vivida e interpretada à luz da fé. São tempos como estes que nos abalam, nos questionam, nos fazem duvidar. São momentos de prova para a nossa fé. Sem querer filosofar muito sobre o assunto, sobre o sentido ou não sentido de tudo isto, julgo que Tomé é um dos discípulos que melhor retrata a minha experiência e a minha vivência da fé. É um filósofo. Julgo que é impossível haver fé sem antes de pensar e conhecer Deus de alguma maneira.
sem antes nos colocarmos 3 questões. Deus existe? Deus, quem é? E, sobretudo, Deus, quem é para mim? Estas perguntas procuram, de facto, explicar o sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida. Tomé, pelo pouco que conheço, é o discípulo que ao longo dos evangelhos mais questiona. E quem não questiona, não pergunta e permanece na ignorância. Tomé é o homem que não tem medo de perguntar, de procurar a verdade. Quer perceber o que acontece. Reparem que ele, mais que ver Jesus, quer tocar as suas chagas, as feridas para o reconhecer. Feridas essas que revelam o quanto Jesus nos amou, que são um sinal da salvação da humanidade. Tomé faz a profissão de fé mais maravilhosa alguma vez feita. Meu Senhor e meu Deus. A profissão de Tomé abre as portas a todos nós, porque Jesus afirma: porque me viste, acreditaste. Felizes os que não viram e acreditaram. Esta profissão é o princípio fundamental para todos nós cristãos. Felizes, diz Jesus. Tomé é, portanto, na minha perspectiva, importante porque nos conforta nas nossas inseguranças e incertezas, porque nos mostra que é humano duvidar e que a dúvida a leva a uma fé esclarecida porque questionada e vivida. A palavra de Jesus a Tomé relembra-nos o verdadeiro sentido da fé, encoraja-nos a prosseguir, apesar destes tempos, das dúvidas, das dificuldades, porque nem sempre percebemos de facto os desígnios e a vontade de Deus. Que o exemplo de Tomé fortaleça a nossa fé, de modo a podermos todos continuar a dizer: meu Senhor e meu Deus, tudo de bom para vós, que Deus vos proteja e vos fortaleça na fé. Tanto que eu rezei, sem ter provas de alguém ouvir, e cá dentro uma canção que não sei definir. Não temos medo já, nem mesmo do que está para vir. Já movemos montes sem saber, só a sentir. Quando acreditas, há um milagre, um sonho bom que não vai morrer. E os milagres estão para chegar. Se acreditas, vais conseguir. Mas só acreditar. Nona estação: o encontro em Tiberiades. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. E pela tua santa cruz e ressurreição deste vida ao mundo. Do Evangelho segundo São João. Depois disto, Jesus manifestou-se de novo aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o chamado Dídimo, Natanael de Canadá da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe: também nós vamos contigo. Saíram e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Já ao surgir da manhã, Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Disse-lhes então Jesus: rapazes,
tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. Mas ele disse-lhes: Lançai a rede para a parte direita do barco e encontrareis. Lançaram então, e já nem a conseguiam puxar, por causa da quantidade dos peixes. Então o discípulo, aquele que Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu: É o Senhor, cingiu as vestes, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Jesus apareceu aos seus discípulos quando eles estavam juntos. Esta é uma expressão quase que proibida, o facto de estarmos juntos, mas a realidade é que nós precisamos de estar juntos e de estar unidos para fazer o bem, para ajudar. E esta altura, sem dúvida, representa um grande desafio, porque não permite que estejamos juntos fisicamente. Mas também é de grandes desafios e de grandes ensinamentos que é feita a vida. E este acaba por ser um momento em que vamos aprender a estar juntos sem estarmos juntos e a estarmos próximos sem estarmos próximos. No meu dia-a-dia eu vejo-me confrontada com um sentimento de ameaça e parece-nos um bocado surreal o facto da proximidade das outras pessoas se ter tornado uma ameaça, não é? Nós que somos humanos precisamos de estar juntos, precisamos de dar a mão ao outro, precisamos de dar um abraço, um beijinho. Dependemos muito da proximidade física. Nas filas de supermercado vêem-se pessoas de certa forma apáticas, que não falam como falavam, não se riem. Uma coisa simples como não ver a expressão na cara das pessoas afeta-nos muito. É completamente estranho para nós, vêem-se discussões quase constantes porque estão muito próximos e não deram conta, mas também se vêem pessoas com 2 e 3 compras porque vão levar para a casa da mãe que tem 80 anos ou porque vão levar para o vizinho do lado que também não pode sair de casa. Também se vêem pessoas que agradecem muito por estarmos ali, que acaba por encher muito o coração com um sentimento de gratidão. E é por todas estas pessoas que nós temos que rezar, pelos que ainda não descobriram o caminho certo e pelas que estão a descobrir agora os novos caminhos para levar Jesus aos outros. Esta passagem faz-me também lembrar que nós estamos muito presos ao mundo e à forma da vida que nós conhecemos. Faz-nos perceber que nem sempre estamos abertos a novas perspectivas e a novos caminhos. Após uma noite inteira no barco, eles não conseguiram apanhar peixe, eles não conseguiram comida. E Jesus fez-lhes perceber que havia outro caminho sem ser aquele que eles estavam habituados. Ele disse-lhes para lançar a rede para o outro lado e eles conseguiram. E conseguiram em abundância. Isto faz-nos muito repensar na nossa forma de vida. Jesus está aqui para nos ensinar que, por muito que aquele seja o caminho que nós sempre conhecemos, ao qual estamos habituados, nós temos que olhar para outros lados, temos que olhar por outras perspectivas para sermos melhor e conseguirmos ser mais para os outros. A nossa vida mudou completamente, sim, mas talvez não tenhamos que levar isto como um massacre e carregá-lo com um sentimento meio que de desgosto. Por não podermos estar com quem queremos ou fazer aquilo que fazíamos. Talvez tenhamos que olhar para toda esta situação como se estivéssemos a lançar a rede para o lado direito do barco, como se nós fôssemos finalmente ter aquilo que nunca conseguimos ter. Afinal, nós não precisamos de estar fisicamente para estar. Estar neste momento é ligar ou bater à porta do vizinho do lado a perguntar se ele precisa de alguma coisa. Estar a ir ao supermercado e levar comida para quem não pode sair. Estar é levar Jesus aos outros, ainda que estejamos neste momento a redescobrir novas formas de o fazer. E isso faz-nos bem. É bom perceber que há tantas formas de levar Jesus aos outros. Rezemos por todos nós que estamos a redescobrir uma nova forma de viver e que o Senhor nos guie sempre para o caminho certo.
Faz-nos seus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 10ª estação: a consagração da pedra. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. E pela tua santa cruz e ressurreição, deste vida ao mundo. Do Evangelho segundo São João. Depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Disse-lhe ele: Apacenta os meus cordeiros. Disse-lhe de novo pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, és meu amigo? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter dito pela terceira vez: És meu amigo. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que sou teu amigo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Amém, amém te digo, quando eras mais novo, a ti mesmo te vestias e andavas por onde queria. Mas, quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te vestirá e levará para onde não queres. Disse isto, assinalando com que género de morte Pedro glorificaria Deus. E tendo dito isto, disse-lhe: Eu sou a irmã Maria Teresinha do Menino Jesus, responsável do mosteiro das Irmãs Clarissas de Sintra. Segundo o que me pede de testemunho como estou a viver esta pandemia, segundo o Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15 a 19, sim, para quem ama Jesus, nada tem a temer. Tenho vivido com serenidade, sem medo do contágio, na confiança que sempre depositei em Jesus. E eu, com a sua graça, correspondo ao seu amor. Durante este tempo que estou a viver com as minhas irmãs, rezamos para que Deus, na sua infinita misericórdia, concede a cura a todos os que contraíram a infecção Covid-19 e protege do contágio os que com eles contactarem, os médicos, os enfermeiros. Aos governantes das nações, discernimento e prudência. Reavive na Igreja a esperança e a confiança na oração. E o eterno descanso aos que morreram. O conforto aos seus entes queridos, sem poderem dar o último adeus. Unidos na oração. Deixa que o mundo siga a sua aventura. Deixa que o homem retorne à sua casa. Deixa que a gente se entregue à sua riqueza. Mas tu vai e segue-me. Tu vai e segue-me. E serás luz para os homens, e serás como sal da terra, e no mundo deserto abrirás uma nova estrada.
11ª estação. O mandato missionário. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, que pela tua santa cruz e ressurreição desta vida ao mundo. Do Evangelho segundo São Mateus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, ajoelharam-se, mas duvidaram. Jesus, ao aproximar-se, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos... Boa tarde. Chamo-me Mário. Sou polícia e foi-me pedido pela raiz do Centro Mais Alto para fazer uma reflexão sobre esta leitura. Então, preparei um pequeno texto que vou passar a ler. Deus revela-se um ser glorioso, tendo-lhe sido dada toda a autoridade sobre a humanidade, tendo os seus discípulos espalhado a todo o mundo a sua palavra, a sua bondade. Mas alguns homens aceitaram, outros desconfiaram sobre a sua autoridade, mas nunca os seus discípulos perderam a fé e deixaram de acreditar que Deus estaria conosco todos os dias até ao fim do mundo. E todos aqueles que perderam a fé, mais tarde ou mais cedo, acreditariam. Também nós, nos dias de hoje, fomos confrontados com um mal invisível, que é necessário combater por todos. Mais uma vez, alguns homens acreditam e confiam nas pessoas que estão a fazer tudo para salvar vidas e outros não cumprem. Nestas alturas, podemos olhar para Deus e agradecer a todas as autoridades com o poder que lhes foi legitimado, ajudarem quem, em sessões de esclarecimento, a chamar a razão de todos estes homens, que punham em causa o cumprimento das medidas adotadas por quem nos governa. Os agentes da autoridade tiveram um chamamento especial: ajudar a mudar a mentalidade das pessoas, ajudar a mudar os hábitos da população, fazendo com que estes acreditassem que com esforço de todos, fé, combateríamos este mal. Com grande esforço, estamos num grande caminho, agradecendo a Deus que nos ensinou a gerir tudo de melhor forma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 12ª estação. De olhos fitos no céu. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, que pela tua santa cruz e ressurreição desta vida ao mundo. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Estavam todos reunidos quando lhe perguntaram: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade, mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria, até aos confins do mundo. Dito isto, ele levou-se à vista deles, e uma nuvem subtraiu-o a seus olhos. E como estavam com os olhos fixos no céu, para onde Jesus se afastava, surgiram de repente 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira, como agora o vistes partir para o céu. Olá, chamo-me Ana Rita, tenho 18 anos, pertenço ao grupo Jovens Sempre Mais Alto e estou no primeiro ano da licenciatura em Fisiologia Clínica na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. A Raiz pediu para eu relacionar a minha profissão, que é estudante, com o modo
como eu estou a viver esta quarentena e com esta estação. Eu vou ser sincera, no início foi um bocado difícil, mas eu acho que esta leitura fez muito pensar sobre estas duas vertentes. Portanto, primeiro, nós estudantes, pensando na nossa vida como era antes de isto de acontecer, ou seja, pensando na nossa vida normal, a nossa vida podia ser definida como correria, mas uma correria constante. Nós corremos para todo lado, quer seja nos transportes, na escola, em casa, no grupo de jovens, em outras reuniões, atividades extracurriculares, nós estamos sempre a correr. E esta correria fez com que a gente não conseguisse olhar à nossa volta e ver realmente o que havia de bom e a sorte que tínhamos. E só quando nós chegámos à quarentena é que o deixar de ter essas coisas à nossa volta fez-nos pensar que elas existiam. Por isso, eu acho que esta quarentena, apesar de tudo o que está a acontecer e da tragédia que tem sido, acho que podemos tirar coisas boas desta quarentena. E é por isso que eu defino a minha quarentena como calma. E é um bocado contraditório devido a esta pandemia, mas calma porque veio-me dizer: Rita, respira fundo, acalma-te, olha para as tuas prioridades, entra nos eixos outra vez, prepara-te para entrar nos eixos outra vez. Porque eu, como estudante, o meu caminho era assim e eu estava literalmente a fazer assim uns S's, a sair um bocado da linha, porque não me estava a focar no que era importante e estava a dar valor a coisas que se calhar não eram tão positivas para mim e que me prejudicavam. Portanto, esta quarentena tem coisas boas e tem coisas más. Nós, como cristãos, vimos a nossa vida também muito alterada, ou deixar de ir à missa, ou deixar de ir ao grupo de jovens, ou deixar de ver a nossa família, literalmente, porque somos uma família, mas temos algo que as outras pessoas não têm, que é o Espírito Santo, esta força que nos deram. Eu nunca percebi muito bem quando é que eu teria de usar o Espírito Santo assim mesmo com força, porque nunca percebi muito bem qual era a minha missão na Terra. Mas esta quarentena, estes longos meses e esta leitura fizeram pensar qual é que seria a minha missão na Terra. Eu sei que tenho uma missão de espalhar esta palavra que tanto me diz, mas eu quero fazer mais. Eu, no futuro, espero ser profissional de saúde, mas agora não sou. Ainda me falta 3 anos, se tudo correr bem, para o ser. Portanto, o que é que eu posso fazer agora que me faça sentir que eu estou a cumprir esta missão? Eu pensei, tive muito tempo parada ou sentada na cama, sentada no sofá, ou seja, havia muitos momentos parada. E eu só pensava, o que é que eu posso fazer? Como sei que muita gente pensou. Até que comecei a ver algumas pessoas que me rodeiam, alguns colegas meus, amigos, a irem-se abaixo com esta quarentena. E não há nada de mal nisso, não há nada de mal dizermos que realmente não está a ser fácil, porque não está. Nós deixámos de estar com as pessoas que nos faziam rir todos os dias, deixámos de estar naquela rotina de transporte público que, por muito que me custasse ir de comboio todos os dias, agora faz-me falta. Deixámos até de estar sentados numa sala de aula que não dávamos valor nenhum, que estávamos sempre a dizer que não queríamos estar lá, mas que agora eu preferia muito mais estar sentada numa sala de aula com o professor à minha frente do que estar numa videochamada a aprender coisas pela primeira vez. Portanto, toda esta paragem súbita de todas estas vertentes podem-nos mandar abaixo. E vocês sabem, têm pessoas na vossa vida que se calhar estão a ir abaixo com isto. E é aqui que eu acho que entra a nossa missão. Nós, como adolescentes, como estudantes, não podemos fazer muito. É verdade, não podemos sair de casa nem nada disso. Mas nós temos uma força que se calhar as pessoas que nos rodeiam não têm, que é o Espírito Santo. E vamos, por mim, e o que eu acho, é que nós devemos usar essa força realmente para tocar nos outros. E é aí que entra a nossa missão. Acho que nós devemos ajudar os que estão à nossa volta, puxá-los para cima, mostrar que nem tudo é mau, fazer uma chamada, mandar uma foto, mandar uma mensagem a perguntar como é que está a correr o dia, fazer com que esta quarentena seja o mais natural possível, o mais normal possível para essa pessoa. E eu acho que aí já estamos a fazer muita missão, porque só a pessoa sentir que há alguém que,
mesmo estando a passar pela mesma situação, está lá, já vai valer muito, muito, muito mesmo para essa pessoa. Portanto, mesmo em quarentena, não deixem de fazer a vossa missão como nos foi pedido e usem este Espírito Santo para vos dar a força que é preciso para melhorarem o mundo. O Senhor ressuscitou, vencendo a morte na cruz. Nossa esperança está nele, ele é o nosso Salvador. Atrás ficou o temor, a dúvida e a pouca fé. Tornemos realidade um novo reino de amor. Somos testemunhas da ressurreição. Ele está aqui, está presente, é vida e é verdade. Somos testemunhas da ressurreição. Ele está aqui, seu Espírito envia-nos a amar. 13ª estação. Com Maria, a Igreja espera. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que pela tua santa cruz e ressurreição deste vida ao mundo. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Desceram então do monte chamado das Oliveiras, situado perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado, e foram para Jerusalém. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Nos dias de hoje, século XXI, a vida está cheia de regras, de novas tecnologias, coisas supérfluas, enfim, sem conteúdo e com poucas convicções. Perdeu-se há muito a essência verdadeira do homem, e o diálogo, a compreensão e o amor deram lugar aos conflitos, à guerra, às injustiças e ao desamor. A família perdeu as características tradicionais e as brincadeiras coletivas, os jogos e as gargalhadas dos encontros de antigamente foram substituídos pelas novas tecnologias, onde o individualismo, o silêncio e a indiferença imperam. Sou enfermeira há 32 anos e para mim exercer esta profissão é conseguir, em cada ato de cuidar, harmonizar os sentimentos mais nobres que existem, compaixão, proteção e amor. Assim, muitas vezes não temos apenas de agir, temos também de, em cada atitude e tarefa, transmitir fé e confiança para que renasça a esperança no outro. Nesta época pandémica, a enfermagem vive um espírito de entreajuda, de muito sacrifício, de luta contra o tempo e contra um inimigo invisível para muitos, mas bem visível para nós, profissionais de saúde, que todos os dias convivemos com a doença e as suas consequências. Esta luta é diária e contínua. Morre quando vamos para casa no final do turno, mas renasce novamente forte quando reentramos ao serviço. É um ressuscitar de sentimentos e de emoções com os quais convivemos dia a dia. Ressuscitar é ser capaz de matar e deixar morrer em nós o que nos afasta de Deus e dos outros. Renascer na vida divina através do perdão, da oração, da partilha e da entrega aos outros. O simples ato de orar será sempre um elo de intimidade com o próprio Deus, uma janela direta para o céu, onde podemos depositar todos os nossos temores e angústias. Podemos dizer
que assim como no Evangelho que acabamos de ouvir, e todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, também eu e as minhas colegas e todos os profissionais de saúde estamos unidos numa nobre causa em que nos entregamos para lutar contra esta pandemia. Vivemos hoje num processo de aceleração em que o tempo não chega ou parece não chegar para tudo o que queremos. Será isto a realidade ou apenas uma desculpa para o que desejamos ou não fazer? O confinamento que nos foi imposto pelo Covid-19 veio proporcionar-nos mais tempo em casa, com a família, mas menos tempo com os amigos, em sociedade. Avançávamos na vida destemidos e pensávamos que iríamos ser sempre saudáveis, mas este é um tempo de mudança nas atitudes, nos sentimentos, nas emoções. Tantas vezes nos esquecíamos da oração. Tem sido ela, agora, a âncora no meio desta tempestade inesperada. Que este tempo de provação sirva para provar que estamos todos no mesmo barco. Ninguém se salva sozinho e que unidos, em oração, tenhamos a certeza que no fim vai ficar tudo bem. Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 14ª estação. No dom do Espírito Santo. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. E pela tua santa cruz ressuscitou a festa feita. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Caríssimos jovens, boa tarde. Espero que estejam bem em vossas casas. Eu quero agradecer a cada um de vós em particular por este momento que me dás para eu partilhar um pouco a minha experiência, como estou a viver este tempo da pandemia. Eu vivo este tempo da pandemia de uma maneira diferente da minha ação missionária e pastoral, e como também sinto que é um momento muito difícil também para mim, porque olhando pela sociedade, pelo mundo inteiro, é um desafio grande para todas as famílias, que é uma situação que assola todo mundo. Embora seja um momento de tribulação, de sofrimento e também de morte, eu estou a viver este tempo com uma certa organização. Tenho uma agenda na qual, primeiro ponto, tenho a oração pessoal, que tenho presente toda a humanidade e também os comparoquianos, em particular os jovens. E também vivo esta fé que me leva a perseverar sempre no Senhor, a entender esse momento, como dizia também São Paulo na sua carta, é que nada nos pode separar do amor de Cristo. Mesmo que haja tribulação, sofrimento, isso tudo nos deve confortar mais, nos deve ajudar a perceber a nossa vida para com Jesus Cristo. E também vivo este momento como um momento da minha penitência pessoal.
olhando também para o meu coração, os meus pecados, que muitas vezes também contribuem no andamento da sociedade, e também este momento eu penso que é também um momento em que Deus chama o homem para reconhecer a sua pequenez e a sua qualidade de falibilidade, para assim poder levar a sua vida no momento mais oportuno, pedir perdão a Deus. Nós estamos a rezar muito para que a pandemia passe, mas é preciso que olhemos também pelos nossos pecados. A conversão é sempre fundamental e é o princípio da salvação. A conversão é o princípio da harmonia. Olhando também um pouco pela carta dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4, fala-nos sobre os discípulos que estavam reunidos num só lugar. De repente, recebe o Espírito Santo à maneira de fogo, pousando a cada um deles, e logo ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar várias línguas e diferentes. E essas línguas traduzem-se de que o Espírito Santo, penetrando o coração de cada um deles, cada um tomou a consciência de facto dos seus caminhos errados e põe-se ao caminho certo diante da sua fé e diante de Cristo. Também Jesus Cristo, quando provou este momento de sofrimento, ele também pediu ao seu Pai que não provasse deste cálice, mas seja feita a vontade de Deus. E assim também a nossa vida entreguemos nas mãos do Senhor. A ressurreição de Cristo levou-nos a uma categoria da salvação, a uma categoria de purificação, e somos santos. E precisamos de facto de lutar para que esta santidade seja plena em nós. E este momento também seja um momento de transformação da nossa vida, de transformação profunda, para que nós também possamos falar uma língua que nos ajuda a perceber as nossas relações, que nós não somos homens de guerra, mas somos homens que promovem a paz, que promovem a harmonia, que promovem a tranquilidade. Que Deus olhe também para todos nós, olhe para vós como jovens. E eu espero que vós jovens continueis sempre com aquela vossa generosidade, na oração, na fé. Que Deus abençoe a cada um de vós e não os precipiteis nesse tempo. Confiai no poder salvífico de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa tarde. Fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus. Fogo de Deus, luz lá dos céus, que ofusca o meu olhar.
vida, esse amor que me envolve, Senhor, e vazia, sinfonia, força que acalma o mar, eu torno a duvidar. Se és tu que me bates, eu não deixo entrar. És tu, Senhor, tu que descobres caminhos de luz. Tua magia que a mim me seduz, atravessando oceanos de vento. Pergunto-me, és tu, Senhor, tu que me acordas ao amanhecer e que me embalas ao anoitecer, e mesmo assim eu duvido outra vez. Homem que chama, Deus que ama, palavra eterna e pura, que em mim longe perdura. É assim que eu mostro que vai em mim. És tu, Senhor, tu que descobres caminhos de luz. Tua magia que a mim me seduz, atravessando o oceano de vento. Pergunto-me, és tu, Senhor, tu que me acordas ao amanhecer e que me embalas ao anoitecer, e mesmo assim eu duvido outra vez. És tu, Senhor, és tu, Senhor, és tu, Senhor.